de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Então, a gente não vai ter um recipiente com 100% de eficiência em não trocar calor. Isso a gente até usa um modelo teórico, um modelo ideal, que a gente chama de recipiente adiabático, ok? Bom, essa troca é proporcional à condutividade térmica. Então veja, proporcional à condutividade térmica e a área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. O aluno, ele já percebe que ele está diante de uma questão de lei de Fourier. E ele fala, ele descreve a lei de Fourier no enunciado. Ou seja, o fluxo de calor, porque qual o objetivo? É minimizar esse fluxo de calor. E é bem claro, ele depende da condutividade térmica, da área e da diferença de temperatura entre os ambientes externos e interior, e inversamente proporcional à espessura. Está aí a lei de Fourier, que foi falada no início da questão. Bom, ponto. A fim de avaliar, presta atenção, a fim de avaliar a qualidade dos dois, aliás, de dois recipientes, A e B, de faces de mesma espessura. Então, observe que a espessura é a mesma. Ó, as faces têm a mesma espessura. Uma estudante compara suas condutividades térmicas. Ponto. Para isso, ela suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 grau. Então, dentro de um recipientezinho, vai ter um bloquinho de gelo suspenso. Dentro do outro recipiente também vai ter um bloquinho de gelo suspenso. De modo que as suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Então ele não está em contato com as faces do recipiente. Pense nesse recipiente como sendo uma caixa de isopor, tá certo? Uma caixa lá térmica. Então ele só tem contato com o ar. Após o intervalo de tempo, então esse intervalo de tempo é o mesmo tanto para a caixa A como para a caixa B. Então, mesmo intervalo de tempo. Ela abre os recipientes. Ambos ainda contêm um pouco de gelo. Então, veja só. Existia gelo a 0 grau e ainda tem gelo. Então, ainda está a 0 grau. Então, não teve mudança ali. Ele recebeu calor, mas esse calor não foi suficiente para variar a temperatura do gelo. O gelo apenas derreteu. Por isso que é um calor latente. De modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Muito bem. Após um tempo, ela abre... Não, desculpa. Apenas com ar. Já estou na frente. Ela abre e ainda tem um pouco de gelo. E verifica que a massa de gelo que fundiu no recipiente B, aí vem a massa de gelo que se fundiu no recipiente B, foi o dobro da massa que se fundiu no recipiente A. Então, a massa
Tudo isso aqui eu posso chamar de dados. A massa de gelo que se fundiu no recipiente B é o dobro da massa que se fundiu no recipiente A. Note que outra coisa importante é você saber que ele diz que a espessura é a mesma. Então, mesma espessura. Os dois ficaram lá durante um certo intervalo de tempo. É o mesmo intervalo de tempo. Agora, essa variação de temperatura, ele diz, é a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente. Então, veja, se tivesse derretido o gelo todo por algum motivo e a temperatura no interior do recipiente poderia ser diferente de zero, né? Mas veja, o que acontece é que quando você tem gelo e continua tendo gelo, enquanto houver gelo, a temperatura de equilíbrio ali está a 0 grau. Então o interior continua aquele gelo ali a 0 grau. Ora, bom, então vamos para a definição de fluxo. Espera aí. Definição de fluxo. O fluxo. Deixa eu calcular logo essa área aqui. Eu acho melhor calcular a área, já que eu botei as figuras aqui para ficar o espaço. Eu adiantei as figuras para ganhar um pouquinho de tempo, que aí o vídeo não fica muito longo, mas para explicar direito tem que ficar longo mesmo. Você pode avançar, né? Você pode aumentar a velocidade do vídeo, tá bom? Mas vamos ver. Como é que eu calculo a área do recipiente A? Eu tenho um cubo, uma caixa de formato cúbico. Como as três faces são iguais, eu posso dizer que é um cubo, tá certo? Então, a área para o recipiente A seria um cubo de 6 faces. Todo cubo tem 6 faces, só que as faces têm 40 por 40 centímetros. Se você fizer 4 vezes 4, 16, vezes 6, dá 96, 00. Então, 96 centímetros quadrados. Então, eu tenho 6 faces de 1.600 centímetros quadrados. Fique claro isso, beleza? No caso do recipiente B, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, 40 e 40. Então, eu vou ter aqui essa face aqui, ó. Vou chamar de face 1. Essa face 2, que está oposta à face 1, ela também tem 40 por 40. Então, você tem duas faces, 40 por 40. Então, 40 vezes 40, 1.600, vezes 2, 2 vezes 1.600. Não é a área total ainda. Por quê? Porque o outro recipiente não é cúbico. Ele é em formato de paralelepípedo. Então, ó, agora eu vou fazer. Aqui eu tenho 60 e 40. Então eu vou ter 60 e 40. Vou chamar de essa face da frente de face 3 e a face lá de trás de face 4. Só que essa de cima também é 60 e essa aqui também é 40. Então a face 5, que é a de cima, e a face 6, que é a inferior, também. Então eu tenho 4 faces. A face 3 da frente, 4 a posterior, 5 a superior, 6 a inferior, todas iguais. Então eu tenho 4 faces de 60 por 40.
6 vezes 4 é 24. 2.400 vezes 4 dá 9.600. Então, a área B é 9.600 mais 3.200. centímetros quadrados. Isso com a dificuldade para os alunos, principalmente aqueles que não estudaram o básico de geometria espacial. Certo? Bom, agora, a definição de fluxo. O fluxo é o calor na unidade de tempo. Nesse exemplo, o calor é calor latente, porque é usado para derreter o gelo. Então, ó, M vezes L sobre ΔT. Certo? A lei de Fourier diz que o fluxo é K A Δθ sobre E. Então, juntando, unindo as duas expressões, vai ficar M vezes L sobre ΔT igual K A Δθ sobre E. Eu quero isolar o K, por quê? Porque eu quero a razão entre KA e KB. Vou destacar de novo aqui para quem não percebeu que eu risquei aqui, ó, na pergunta. Certo? Quero a razão entre KA e KB. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar esse K. Esse K aqui, ó, ele vai ficar sozinho, tá certo? Então, vamos ficar aqui, ó. A espessura dividindo, vem para cá multiplicando. Fica M vezes L vezes E sobre ΔT, que é o tempo. A área que está multiplicando o K vem para o outro membro dividindo. E o Δθ, que é a variação entre a temperatura externa e interna da caixa. Está aqui. Isolei o K. Agora ele está bonitinho, sozinho. Ok? Bom. Então eu quero a razão entre KA e KB. Então vai ficar aqui, ó. KA é igual a MA. L é o calor latente de fusão do gelo. Espessura ΔT. Área do recipiente A variação de temperatura. Certo? KB vai ser igual massa B, calor latente de fusão do gelo, espessura, variação de temperatura, área B, variação de temperatura. Para fazer a razão entre KA e KB, você repete a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Então, vamos fazer aqui, ó, a razão KA sobre
KB. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pela segunda invertida. A primeira vai ficar massa de ar, calor latente de fusão, espessura, ΔT, área de ar, Δθ. A outra vai ser invertida, KB. Vai ficar massa de B, calor latente de fusão, espessura, ΔT, área de B, Δθ. Agora eu vou simplificar. A espessura é a mesma. O tempo é o mesmo. A variação de temperatura é a mesma, que é entre a parte externa e a parte interna do recipiente. O que mais? Calor latente de fusão do gelo é o mesmo. Então vai ficar agora K sobre KB igual massa de ar vou colocar a massa de A mesmo. A massa de B é que é o dobro da massa de A. Então, massa de A. Área de B, aqui em cima, área de B, ó. 12.800. Embaixo tem a massa de B, que é o dobro da massa de A. E a área de B está embaixo, a área de B, desculpa, a área de A, 9.600. A massa de A vai morrer aqui, ó. Tchum, tchum. Certo? 12.800. Eu vou dividir por 100, mata 2 zeros. Vou dividir por 100, mata 2 zeros. Ok? 128 por 2. 128 por 2. 64. 128 por 2, 64. Sobre 96. Se eu dividir 64 dividido por 8, vai dar 8. 96 dividido por 8 vai dar 12. Ainda dá para simplificar mais. 8 por 4 dá 2. 12 por 4 dá 3. K sobre KB, 2 terços. 0,666. É uma dízima. Você pode aproximar. 0,67. Isso aí, lá no Exame Nacional do Ensino Médio, letra B, como eu marquei aqui, para vocês. Então, a questão um pouco trabalhosa para você perceber que a prova não pode vir toda dessa forma, porque senão aqueles 3 minutos e tem uns 20 segundinhos aí, que você tem 5 horas para fazer a prova, mas não ia dar para fazer todas as questões se elas fossem desse jeito. Tem questão conceitual, tem questão mais rápida e também tem questão desse jeito, que tem conta, tem raciocínio. Então nem toda prova é uma prova assim, com questões simples. A questão não é difícil, mas ela é um pouco trabalhosa, levando em consideração o tempo que o aluno tem que o estudante tem para resolver a prova, tá? Tchau. Deixa o seu like se você gostou, se inscreve no canal.